Agora, nós vamos partir para um novo conceito. Nós vamos falar de limite infinito no infinito. Anteriormente, nós estávamos falando de x tendendo a um dos infinitos, por isso limite no infinito, que é ou limite no menos infinito ou no mais infinito, e o f de x tendendo a um número real. Agora, nós estamos novamente falando de limite no infinito, então x vai tender a menos infinito ou a mais infinito, mas agora o f de x vai tender também a um dos infinitos, diferente de anteriormente em que f de x se aproximava de um número real. Agora f de x vai tender a mais infinito ou a menos infinito. Bem, a gente precisa dar uma definição rigorosa para o fato de limite de f de x ser igual a infinito. Observe que antes, quando a gente estava falando de limite de f de x ser igual a L, um número real, então a gente falava de f de x se aproximando de L. Agora não faz sentido falar de f de x se aproximando de infinito. O que significaria estar próximo de infinito? Quando a gente fala o limite igual a infinito, ou x tendendo a infinito, a gente não se refere aos valores de f de x ficando próximos de algum valor. Infinito não é um número real para eu dizer que f de x está próximo desse valor. Então, quando a gente diz que o limite de f de x é igual a infinito, ou que f de x está tendendo a infinito, a gente quer dizer de alguma forma que f de x está ficando arbitrariamente grande. f de x tendendo a infinito significa f de x atingindo 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Significa valores de f de x ficando arbitrariamente grandes. Arbitrariamente grandes é tão grande quanto se queira. E nesse caso aqui, se a gente está falando de x tendendo também a mais infinito, então a gente quer falar de f de x ficando arbitrariamente grande para valores de x também suficientemente grandes. Isto é, f de x vai ficar grande quando x também ficar grande. F de x tende a infinito quando x tende a infinito. Como podemos dar uma definição rigorosa para esse conceito? Uma primeira tentativa seria dizer que f de x tem que ser crescente quando x também é crescente. Isto é, dizer que f de x tem que crescer quando x cresce. Essa é uma primeira ideia, né? Porque se f de x tem que assumir valores grandes, ele tem que crescer. No entanto, o conceito de função crescente é aquela função que é monótona, que sempre cresce. E a gente pode observar aqui, nesse exemplo, que a função é crescente em todo o seu domínio, no entanto, o limite dela não é mais infinito. A função pode estar crescendo a todo momento, mas mesmo assim ter um limite finito. Observa que essa função aqui é monótona, é crescente, mas ela não assume valores arbitrariamente grandes. Ela tem uma barreira aqui no 1. O 1 é uma cota superior para o conjunto imagem dessa função. Essa função aqui ela vai ter limite no máximo igual a 1. Por isso, dizer que a função é crescente não é suficiente para dizer que o limite da função é igual a infinito. Um outro exemplo é dessa função aqui abaixo. Observe que se o gráfico continuar esse padrão aqui, obviamente a gente não consegue ver o gráfico todo da função, mas deduzindo que ela segue esse padrão, você pode observar a lei da função, você pode usar algum software de geometria dinâmica, o GeoGebra, por exemplo, pode digitar essa função aqui e vai ver que o gráfico de fato é esse. A continuidade do gráfico segue esse padrão aqui. Vai fazendo um zigue-zague, mas vai subindo. Observe então que intuitivamente a gente vê que o limite dessa função é igual a infinito. Por quê? Porque, embora eu esteja fazendo zigue-zague, ela vai assumindo valores arbitrariamente grandes. Se eu continuar o zigue-zague aqui, conforme x vai tendendo a infinito, eu vou assumir valores de 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, valores tão grandes quanto se queira. Mas observe que a função não é monótona. Ela atinge valores arbitrariamente grandes, mas ela não é crescente porque, em alguns períodos, ela decresce. Olha nesse intervalinho aqui como ela é decrescente. Nesse outro intervalo, como ela é decrescente. Nesse intervalo é decrescente e em outros. Então, observe que ser monótona crescente não é necessário para o limite de uma função ser infinito. Isto é, ser monótona crescente não tem nada a ver com o limite de uma função ser mais infinito. Não é necessário nem suficiente. O exemplo anterior mostra que não é suficiente e esse aqui mostra que não é necessário. Bem, ser crescente não serve como definição para dizer que o limite é mais infinito. Agora, essa aqui de baixo é uma função cujo limite é mais infinito e a de cima não é. O que a função de baixo tem que essa função aqui de cima não tem? Observe que a de baixo é ilimitada superiormente. Qualquer tentativa de fazer uma reta aqui horizontal que limite a função superiormente, que seja uma cota superior, ela é frustrada. Qualquer reta que eu coloque aqui, o grafo da função passa para cima dessa reta. Já na função de cima, existe uma cota superior. A reta horizontal que passa pelo 1, ela limita a função.
Então, uma outra tentativa para limite de f de x igual a mais infinito seria dizer que a função é ilimitada superiormente. No entanto, observe agora essa outra função aqui embaixo. Note que, seguindo esse padrão, são várias linhas descontínuas, só que elas vão ficando cada vez maiores, elas atingem uma altura cada vez maior. Aqui a gente pode ver o gráfico dessa função como um todo. Observe que ela segue o padrão. São linhas descontínuas, mas que vão assumindo alturas cada vez maiores. Observe que essa função é ilimitada superiormente. Se eu tomar valores de x aqui maiores, por exemplo, aqui para x é 30, olha a altura que ele vai assumir. Assume aqui mais ou menos a altura em 31. Se eu tirar o zoom aqui do gráfico dessa função, a gente já consegue ter uma ideia melhor. Observe que é uma função ilimitada superiormente. Qualquer reta horizontal que você coloca aqui tentando ser uma cota superior, ela vai ser frustrada, porque na verdade a função passa para cima. No entanto, o limite dessa função não é mais infinito. E por que o limite dessa função não é mais infinito, uma vez que ela assume valores arbitrariamente grandes? Aqui é interessante. Essa função ela assume de fato valores arbitrariamente grandes. Se você falar de uma possível cota superior de igual a 1 bilhão, em algum momento essa função aqui passa de 1 bilhão. No entanto, o limite não é igual a mais infinito, porque, mesmo que ela assuma valores arbitrariamente grandes, ela também assume valores pequenos. Observe que eu posso pegar aqui valores de x muito grandes. Se a gente continuasse aqui tirando o zoom, eu poderia pegar valores de x muito grandes aqui, 300, 400, 500, poderia até 1000 ou passar de 1000. Sempre tem valores de x tal que o f dele é igual a zero, por exemplo. Então, embora a função assuma valores arbitrariamente grandes, ela também assume valores arbitrariamente pequenos. Então, dizer simplesmente que a função é ilimitada superiormente não é suficiente para dizer que o limite da f de x é igual a mais infinito. Temos aqui um exemplo onde a função é ilimitada superiormente, mas o limite não é mais infinito. Bom, então dizer que o limite de f de x é igual a mais infinito não significa dizer que a função é crescente e não significa dizer também que ela é ilimitada superiormente. Qual definição poderíamos dar, então, para limite de f de x sendo igual a mais infinito? Observe que o problema dessa função aqui, embora ela seja ilimitada superiormente, é que f de x está sempre assumindo valores pequenos também, mesmo para valores de x grandes. Quando a gente diz que o limite de f de x é igual a mais infinito, a gente quer dizer que para valores de x grandes, f de x só assume valores grandes. Então, na definição, a gente tem que eliminar a possibilidade de f de x assumir valores pequenos também. Então, não basta ela ser ilimitada. Ela tem que, a partir de algum x, só assumir valores grandes, e não apenas assumir alguns valores grandes. A ideia que a gente quer, para limite com x tendendo a mais infinito, é essa que a gente pode observar aqui no gráfico abaixo. A gente quer que, a partir de algum x, por exemplo, aqui eu estou chamando de n, f de x fique totalmente acima de um m que foi dado antes arbitrariamente. Isto é, m é dado como desafio para saber se tem algum f de x que está abaixo dele. Se eu consigo um n no domínio, tal que todos os x à direita do n de navio faz o f de x estarem todos acima de m de Maria, então isso aqui significa que o limite da função é igual a mais infinito. Observe que para todo x aqui à direita do n de navio, o f de x está acima do m de Maria, fica acima dessa faixa verde. E esse m aqui será dado como desafio, não pode ser para um m específico, é para qualquer m. Como a gente quer que f de x assuma valores arbitrariamente grandes, a gente tem que conseguir que, para qualquer m positivo, exista um n de navio, tal que, para todo x à direita do n, f de x fique acima do m, que foi dado como desafio. Por exemplo, se eu pegar agora aqui um m um pouco maior, veja, o m anterior estava abaixo desse vértice aqui. O novo m está um pouco acima, então foi um desafio um pouco maior. Veja que o n anterior, que estava mais ou menos aqui, estava à esquerda desse vértice, não serve mais. Se eu pego um n aqui, como havia pego anteriormente, então tem alguns valores de f de x, mesmo à direita desse n, que estão abaixo do m de Maria que foi dado. No entanto, existe um outro n, tal que à direita dele, todos f de x ficam acima desse m. Traduzindo isso para a linguagem analítica, a gente vai dizer que limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a mais infinito, quando dado um m positivo qualquer, existe um n positivo, tal que sempre que x é maior que o n de navio, o f do x é maior que o m de Maria.